Olá, tudo bem? O assunto de hoje vai ser a respeito de incontinência urinária feminina. Então vamos lá. Meu nome é Bruno Vedovato, sou urologista e hoje a gente vai conversar um pouco de forma prática e mais simplista, não vou entrar muito em detalhes técnicos, mas para deixar bem claro que a incontinência urinária feminina não é uma coisa que a mulher tem que aceitar, não é uma coisa normal da idade, enfim, e isso a gente tem que desmistificar. Então, sobre a questão da incontinência urinária, então, incontinência urinária, por definição, é qualquer perda urinária que ocorre de forma involuntária, é uma perda de urina que a paciente está apresentando sem a sua vontade. Tá? E, de forma bem simples, a gente subdivide os tipos de incontinência urinária em dois. Existe a incontinência urinária de esforço, que a gente fala, e a urge-incontinência ou síndrome de bexiga hiperativa ou a hiperatividade detrusora, são termos que muitas vezes a gente usa para dar nome ao mesmo problema. Tá? Então são dois perfis diferentes de perda urinária e que merecem tratamentos diferentes e que também podem coexistir. Ambos os problemas podem estar acontecendo na mesma paciente. Tá? E um adendo a essa explicação. Bexiga caída não é a mesma coisa, nem que urge incontinência ou bexiga hiperativa, e nem a mesma coisa que incontinência urinária de esforço. Tá? Bexiga caída é uma alteração anatômica da posição da bexiga que é identificada ao exame físico da mulher. E é uma condição que muitas vezes acontece e se relaciona pelo número de filhos que ela teve, obesidade, estilo de vida, às vezes tabagismo, enfim, condições que no decorrer da vida levaram uma frouxidão dos tecidos que sustentam os órgãos pélvicos e fez com que essa bexiga deixasse de ficar na posição anatômica dela. E essa é uma condição que pode predispor ambas as condições, tanto a incontinência urinária de esforço quanto a bexiga hiperativa. Então, bexiga hiperativa não é sinônimo de incontinência. A paciente ela pode ter uma bexiga caída, ou seja, a gente chama isso de distopia genital, e não ter nenhuma das incontinências. E como ela pode ter a bexiga caída, ou pode ter alguma das duas condições de incontinência urinária e ter a bexiga na sua posição anatômica normal. Tá? Então vamos lá, falar um pouquinho agora da incontinência urinária de esforço. Incontinência urinária de esforço é aquela que a paciente, qualquer esforço ou tosse, qualquer evento que faça ela aumentar a pressão dentro da barriga dela, concomitante àquele esforço existe o escape de urina. Então muitos pacientes reclamam quando tossem, quando dão risada, quando vão fazer aula de jump ou quando vão pegar alguma coisa pesada do chão, ou vão carregar o filho, o neto, acabam percebendo um escape de urina justamente no momento em que é realizado o esforço. Então essa é a incontinência urinária de esforço e ela é tão mais grave quanto menor o esforço que ela faz capaz de causar a perda. Tá? Então, esse é um tipo de incontinência. E qual é o outro? O outro tipo é aquela paciente que, independente de ter feito o esforço ou não, quando vem a vontade de urinar, ela tem que sair correndo para o banheiro. Ela não consegue segurar por muito tempo. Ela tem o que a gente chama de urgência miccional. De uma hora para outra, ela pode estar assistindo televisão, ela pode estar conversando, ou existem o que a gente chama de manobras provocativas, ou seja, ela mexeu numa água gelada, ou está lavando o quintal, ou está fazendo alguma outra coisa, ou a temperatura mesmo ambiente caiu, ou ela tomou alguma coisa. Essas todas são manobras provocativas que podem induzir a uma hiperatividade da bexiga, uma contração involuntária da bexiga e é como se a bexiga mandasse na paciente e não o contrário. E aí a paciente, se ela tiver um mecanismo de controle eficiente, ela consegue chegar até o banheiro e deixar escapar poucas gotinhas. Mas se ela já não tiver esse mecanismo tão eficiente, ela acaba também perdendo. Tá? Acontecem também durante o dia, durante a noite. E aí
a gente tem que conversar muito bem com a paciente, porque muitas vezes ela não consegue identificar muito bem no seu dia a dia alguns desses itens, né, na história clínica, e a gente tem que esmiuçar bem isso, porque o tratamento de um é bem diferente do outro, tá? Então, esse foi um vídeo para esclarecer, né, essa questão, o que é bexiga caída, o que é incontinência urinária de esforço, o que é urge-incontinência, ou síndrome de bexiga hiperativa. Uma outra questão também que vale a pena colocar é que existem casos em que a paciente tem bexiga hiperativa, tem essa atividade involuntária da bexiga e não tem perda, ela só tem o sintoma da urgência. Às vezes a paciente nova, que ainda tem um controle do esfíncter, né, da musculatura que consegue controlar a urina ainda muito bom, então ela tem essa contração involuntária, mas consegue segurar, mas toda hora ela vai no banheiro, às vezes ela vai e antes de 2 horas ela tem que voltar, ou de uma hora para outra ela não, né, tem que ir correndo para o banheiro, ou acorda muitas vezes à noite, tá? Então, essa síndrome, né, esses sintomas podem também acontecer mesmo não havendo perda urinária, tá? Então, espero que tenha ficado claro esses conceitos: bexiga caída, incontinência urinária de esforço e urge-incontinência. Curtam, compartilhem o vídeo e até o próximo vídeo. Obrigado.